Bushmaya Ned Kadashmak Tiete Malkutak Dewe Zavianak Aikanat Bushmaya of Bono I wonder
Zavianik I cannot brush my off Avalan lama Plasunkan na yamana Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe a todos vocês para a reflexão que vamos fazer essa noite. Para que a gente aprenda mais um pouco dos ensinamentos de Jesus. Então nós iniciamos agora fazendo a leitura do texto número 2 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto se intitula Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Jesus. E se encontra em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativa às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo também é profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e os impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, nesse momento, nós pedimos a todos que fechemos os nossos olhos. Elevando o nosso pensamento a Deus. E nós pedimos ao Senhor nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Senhor, acalma a minha alma, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia
que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece o espírito. E assim, somente assim, com o teu amor alicerçando a minha vida, é que eu poderei vencer, hoje e sempre. Que assim seja. Então pedimos também aos espíritos protetores desta casa que intuam, que abençoem o palestrante da noite, o nosso amigo Ivonei Giordani, que vai conversar com a gente sobre os animais, parte 2. Muito obrigada já de início. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o afeto de Francisco de Assis, grande protetor dos animais, esteja conosco nessa noite. Para dar então andamento a esse tema já apresentado aqui na casa, eu trago então nessa noite essa parte 2. Muito importante para nós contextualizarmos sobre esses nossos irmãos menores, por assim dizer. Esses pequenos que são para nós, muitas das vezes, os nossos afetos. Aquele animalzinho lá na nossa casa, aquele que está próximo, aquele que está perto. Ou outros tantos aí pela natureza, que a gente vê um pássaro solto pelo ar, cantarolando, trazendo alegria à nossa vida. E outros tantos mínimos, às vezes, que sejam, que muitas das vezes a gente não dá importância, uma simples minhoca, um simples inseto. Muitos dos mosquitinhos que hoje aqui se encontram na casa. Que também dentro desse meio natural, esses animais têm sim sua importância. E é isso que nós vamos ver nessa continuação então do tema da noite. Para esse tema, então, os conteúdos que eu aqui trouxe foram retirados, boa parte deles, do Livro dos Espíritos, da Gênese, o Livro dos Médiuns, o livro Os Animais conforme o Espiritismo, o livro Os Animais têm Alma, o livro Questões Espirituais dos Animais, o livro A Alma dos Animais e, por último, o livro O Evangelho, então, dos Animais. Para nós continuarmos aquele tema, eu preciso então trazer aqui, relembrar um pouquinho de alguns pontos principais de que a gente viu naquela palestra anterior, já há um tempo, feita aqui na casa. Então, nesse resumo, nós poderemos dizer que os animais, a princípio, têm inteligência, são possuidores de forma rudimentar, de forma como fosse um germe ali, inicia-se nesse momento, na fase animal, então, a inteligência. São dotados deste princípio. Os animais também, então, têm alma e que sobrevive ao corpo. Por que têm alma? Porque eles também têm a condição de reencarnar várias e várias sucessivas vezes, para então, nessa condição animal, ter também um progresso. Então, eles sim, são possuidores de alma. Eles percebem o mundo espiritual, então tem essa percepção em dados animais até um tanto mais aguçada, diga-se de passagem, até do que nós humanos. Tem uma visão um tanto mais aberta para esse mundo, percebendo de forma bem clara esse mundo espiritual. E podem, por meio então de auxílio de algum médium de materialização, se materializar, desde que essa materialização tenha algum proveito
tenha alguma necessidade, então, ou algo especial para que esse animal venha, então, depois de desencarnado, se materializar novamente para nós, né, podermos, então, visualizar em algum momento. Lembro de uma história pequena, da qual que eu contei naquele outro período, onde passei a primeira parte, de um irmão que havia deixado o seu cãozinho para ser cuidado, então, por um vizinho, de uma distância aproximada de uns 700 metros da sua casa. E lá ele permaneceu por um bom período, porque esse irmão precisava estar viajando a trabalho e ia ficar um longo tempo fora. No retorno, aproximadamente um ano após, esse irmão chega a casa e ele percebe que aquele animalzinho, um cão, chega de forma rápida e vem com todo carinho próximo dele, corre, entra pela casa e ele fica, nossa, maravilhado com aquilo. O cão, apesar de um ano estar distante, ele ainda, né, tinha voltado ali. Porém, de sobressalto, ele pega e sai da casa, né, o animalzinho, e ele não o vê mais. Ele pensa, nossa, mas ele foi aonde? Vou procurar na casa do meu vizinho. Andou lá seus 700 metros, foi lá, conversou com ele. Mas e o meu animal, como é que está? Eu não veio, eu vi ele lá na minha casa. Disse, você viu lá na sua casa? Mas como assim? Não, assim, eu vi quando eu cheguei, ele veio me fazer um carinho, cumprimentar e tal. Olha, não sei como você viu, mas infelizmente, depois de uns meses que você deixou ele comigo, ele acabou, em um momento, atravessando a rua e ele foi atropelado. E ele não resistiu. Então, naquele momento, foi uma materialização. De alguma forma, aquele animal se materializou para que aquele irmão pudesse ter ainda um contato, naquele momento, com aquele animal. Então, são momentos assim que, histórias também que marcam, né? Que falam desses nossos irmãos menores. Partindo, então, para realmente a continuação nesse tema da noite, nós podemos ver, então, em 4 tópicos aqui, o quesito evolução, então, dos animais. O homem, um ser à parte da criação, então nós precisamos também entender, nesse contexto todo, como nós fazemos essa relação animal-homem. Já fomos nós animais? Então aí também nos próximos slides nós vamos tirar essa dúvida. Princípio inteligente evolui? E as espécies? Será que evoluem também? E como os animais então evoluem efetivamente? Então, na pergunta 613 do Livro dos Espíritos, Kardec, questionando a espiritualidade, ela irá nos responder sobre a questão: as espécies então evoluem? E os espíritos nos dirão: as diferentes espécies animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui do reservatório donde a tirou. Então, nós precisamos, nesse contexto, entender que esse princípio inteligente evolui em diferentes espécies pelas experiências. Ele vai evoluir sucessivamente. Ele passará, então, um período em dada espécie
depois de longo período naquela espécie, ele então progredirá para outra. Esse progresso, ele jamais regredirá. Então, jamais haverá retrocesso em todo o aprendizado, em todo o conhecimento, em toda a evolução. E no quesito das evoluções, então, das espécies, não procedem intelectualmente uma das outras. Acompanham a evolução do planeta. Então, digamos assim, um gato, ele não terá intelectualmente a mesma condição de que um elefante, um cavalo, ou seja, qual outro animal. Então, cada espécie em específico terá ali um grau de intelectualidade, um grau de inteligência. Não quer dizer que uma é menos que a outra. Porém, cada uma, naquele momento, terá aquilo que é necessário para o seu aprendizado e para o seu crescimento. E essas espécies também acompanham, então, essa evolução do planeta. Tudo evolui. O planeta evolui e as espécies também aqui evoluem. Se pegarmos historicamente, o nosso planeta já evoluiu muito. E as espécies também evoluíram. Vejamos num passado muito longínquo, épocas jurássicas, existiam no planeta dinossauros, espécies muito grandes. O planeta evoluiu e aquelas espécies não eram mais necessárias naquele porte, naquele tamanho, naquela proporção. E aí então foram gradativamente substituídas, digamos assim, por espécies menores. Espécies que, logicamente, hoje nós convivemos aí com muitas delas. Então vejam que tudo progride, desde o planeta até as espécies que nele residem. Os animais evoluem moralmente? Então, segundo a pergunta 3, do livro Os Animais conforme o Espiritismo, nos dirá, onde nós conseguiríamos os atributos morais, senão na fase animal? Há moralidade em rudimentos na natureza. Então, ali, nesse momento, no animal, é que o germen, esse atributo necessário, moral, começa a nascer. Começa a verter. Começa a ser plantado. Para que então, passados sucessivas vidas nesse meio animal, o animal então possa progredir ao próximo estágio, digamos assim, e chegue então à condição hominal, à condição de homem, à condição de ser humano. E ali então desenvolver mais efetivamente, mais claramente a sua moralidade. Mas o germen é plantado então lá nessa fase animal. E segundo então a Revista Espírita de julho de 1860, o espírito de Charlet nos dirá no capítulo 3 que há progresso de nossa parte por compreender esse aperfeiçoamento dos animais. Eu disse que há um progresso moral para o animal. Então há sim esse progresso. Então nós já fomos animais? Nós veremos que o animal pode então se tornar um espírito humano. Partindo por esse princípio, nós também, um dia, nessa escala de evolução, fomos animais. A escala evolutiva, segundo as obras espíritas nos colocam, ela pode ser dividida mais ou menos no seguinte: mineral, vegetal, animal e então hominal. E não sendo aí a última fase, diríamos que ainda teria uma fase, seria a angelitude, pode-se assim dizer.
onde a gente atingiria a perfeição absoluta. Deixaríamos de ter necessidade, inclusive, de um corpo orgânico, físico. Teríamos lá um corpo mais etéreo. Então, partindo por esse princípio, o animal, então, pode se tornar, nós também já fomos animais. Evolução após muitas experiências animais. Evolução na Terra ou em outros planetas. Então o animal passa por uma sequência de vidas e vidas sucessivas, até então ele se tornar o homem. Porém, se fomos animais, diria assim, não nos preocupemos que não fomos animais nessa existência, nesse planeta, nessa vida aqui, nesse planeta. Normalmente as obras nos dirão, as obras básicas, que a nossa passagem como animal, ela se deu em outro planeta, em outra condição, em outro mundo. É como o próprio Jesus nos diria, há muitas casas na morada, né? Há muitas moradas na casa do Pai. E numa dessas moradas, nós estagiamos nesta condição, então, de algum animal, por muitos e muitos e muitos anos, até termos a condição evolutiva necessária e chegarmos na condição humana, para então continuar ainda essa caminhada que muito temos pela frente. Então, evolução em outros planetas. Segundo a pergunta 13 do livro A Espiritualidade dos Animais, nos mundos onde os seres humanos são mais adiantados, os animais também são. Pois a energia do ambiente é própria para esses seres mais avançados. Os espíritos que habitam corpos de golfinhos são exemplos de espíritos que habitam corpos de animais mais avançados que os outros. Mundos são auxiliares dos seres humanos. Então, se pegarmos a Revista Espírita de 1858, Kardec lá teve a oportunidade de entrevistar um espírito que muito aqui foi por um período encarnado na Terra, Bernard Palissy. E Bernard Palissy relata a Kardec, naquela oportunidade, que ele não estava mais encarnado na Terra. Estava, então, encarnado em Júpiter. E lá, neste planeta, ele faz vários relatos da etericidade daquele planeta, da beleza, da forma que lá ele vive, e lá os outros também vivem, e cita na questão dos animais, como os animais lá são, suas características físicas, seu modo de ser, seu modo de agir, a sua inteligência. E nesse relato, ele coloca que em Júpiter, esses animais têm, em comparação aos animais terrenos, uma evolução muito maior. Tem um corpo mais etéreo, né? E também, nesse planeta, eles representam para a sociedade que lá vive seres auxiliares aos, digamos, humanos que lá habitam. Então, eles têm algo em si mais claro em relação a auxiliar os humanos e em relação a auxiliar aquela sociedade também no seu progresso. Então vejam que lá eles estão tendo então uma oportunidade também de um aprendizado, de uma evolução. E para quê? Para que, partindo depois daquele momento do ápice da evolução animal, naquele planeta, eles possam também vir
então a ser humanos. Então, como os animais evoluem? Com base nas perguntas 601 do Livro dos Espíritos e pergunta 236 do Livro dos Médiuns, podemos concluir que progridem por força das coisas, inclusive pelo sofrimento. Por mais que muitas das vezes nos doa profundamente nosso coração, ver às vezes um animalzinho sofrer, estar em dificuldade, estar com alguma doença, ou então, às vezes até é triste dizer, mas ser maltratado, né? Em todo processo de sofrimento que ele ali passa, ele também progride, de alguma forma. Porque ele tem ali uma forma de aprendizado. Como nós mesmos, diante de uma doença, diante de uma moléstia, diante de uma dificuldade. Quantos de nós não tenhamos, talvez, em algum momento da nossa vida, passado por isso? Por uma dor lacinante, por uma doença que durou muito, muito tempo. E que fez nós mudarmos nosso pensamento, nosso modo de ver e de agir diante da vida. Assim são os animais. Eles também, de forma ainda rudimentar, mas conseguem aproveitar isso da natureza. Aproveitar esse crescimento, aproveitar essa evolução. Então, concluímos também que eles podem ter, então, essas experiências nos mundos superiores, como é o caso ali de outros mundos, Júpiter e tantos mundos aí afora, nesse universo cheio de possibilidades e cheio de vida. E o cão não faz progredir o cão. O dono é sempre o responsável por sua educação. Na realidade, o progresso, ele sempre virá em virtude das próprias experiências do animal. Por si só, ele evolui. Porém, nós, humanos, como os anjos, digamos assim, são para nós, como os espíritos superiores o são para nós, são nossos auxiliares, aqueles que vêm nos trazer os bons pensamentos, os bons exemplos. Nós também podemos ser, para estes nossos irmãos menores que nos rodeiam, esses bons exemplos, esses auxiliares, para poder dar o afeto, trazer algo que neles com certeza irá fazer diferença na sua evolução. Porque se pararmos para pensar, se nós fomos animais, eles também o serão um dia. Então, nesse princípio, nós somos o quê? Irmãos maiores destes irmãos menores. Esta é a ideia. A evolução dos animais está de acordo com a justiça divina? Deus criaria seres perpetuamente inferiores? Será que Deus instituiria que os animais ou os humanos não pudessem, então, progredir e ficássemos estacionados para o resto de tantas e tantas existências? Então, por que disso? Se uma ideia nos incomoda e se somos imperfeitos e para Deus, que é a justiça? Se fôssemos criados como seres humanos, não haveria evolução para nós? Então, se Deus nos criou e nos criaria perpetuamente inferiores, mas não foi assim. Ele nos cria como espíritos simples e ignorantes, como um pequeno germe, e permite, pela sua justiça, que todos progridam. Permite que, de forma igualitária,
todos nós tenhamos a oportunidade e a possibilidade também de evoluir. E assim, nesse quesito dos animais, também o é, que é o tema da noite. Eles também têm essa oportunidade. E se não fosse dessa forma, Deus não seria justo e bom. Não haveria então justiça nesse quesito e nessa questão. Na pergunta 31, os animais, tudo o que você precisa saber. Sobre as baratas, será que são evoluídas? Por que causam tanta aversão? Então, lá tem a seguinte resposta. Partindo do princípio de que todo espírito é criado simples e ignorante, e que tudo no universo é relativo, podemos dizer que sim. Uma barata é um ser espiritual evoluído, mas se compararmos com outros seres espirituais que se encontram em fases anteriores à sua posição evolutiva. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depende muito do ponto de vista, não é? Se olharmos nesse sentido, um animalzinho inferior a ele, a barata, será a barata então um animal superior? Então, cada elemento nessa natureza tem a sua importância. E nessa importância, ela é um elo no todo perante a grande natureza. Continuando então na pergunta 31, portanto, a aversão é algo que ainda podemos considerar como aceitável em nossa condição atual de instintivos. Futuramente, quando nos tornarmos seres mais evoluídos e nosso mundo se encontrar em outra fase mais adiantada, não existirão mais animais ameaçadores e esses instintos desaparecerão. Chegando, com certeza, nesse momento, nossa visão estará mais aberta para entendermos melhor e compreendermos esses elos que estão aí na corrente e que são muito importantes. Desde o mínimo, seja ele uma bactéria, ela tem uma função dentro da natureza. Então, todos elementos são importantes. E a partir do momento que essa nossa visão se abre e nós conseguimos entender o animal que às vezes nos causa aversão, seja a barata, seja um animal peçonhento, ou seja uma aranha, enfim, qualquer animal desse, não o será mais tanto. Pois nós conseguiríamos entender melhor essa ideia que eles são sim necessários. E de forma geral, então, podemos resumir que a evolução desses animais, sim, é conforme e tem toda uma justiça divina perante esse processo. Nós, então, já fomos, em alguma oportunidade, em outra terra, em outro planeta, estes irmãos menores, em algum momento. Os animais, então, podem se tornar espíritos humanos, passando por várias experiências nesta condição. E evoluem em outros mundos, para depois então ter a condição de ser humanos. Antes de finalizar, eu trago um pequeno vídeo, para que a gente possa complementar então esse tema da noite. O espírito
O espírito, logo após sua criação, começa seu processo de evolução no reino mineral, ainda de consciência dormente. Milhões de milênios depois, ele se transfere, olha, o mesmo espírito se transfere para o reino vegetal, ainda de consciência dormente. Milhões de milênios depois, transfere-se para o reino animal, e no animal vai caminhar para o homem, para a fase humana. Da fase humana chegará um dia arcanjo. Então nós vamos entendendo aí que os animais que conosco compartilham o ambiente, compartilham a reencarnação, compartilham o planeta, tiveram a mesma origem que nós. Essas crianças que conosco compartilham vieram do mesmo caminho, reino mineral, reino vegetal, hoje se encontram no reino animal, um dia chegarão a ocupar o corpo físico de um ser humano, né? Aí eu vou trazer uma colocação de Emmanuel, em que ele fala assim, ó: já que o tema desta palestra são os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de tantos quanto persistem em não reconhecer. Então, os animais que conosco compartilham o planeta são espíritos em evolução como nós somos, que caminham para um dia ocuparem o corpo físico humano conforme nós ocupamos hoje, chegarão ao mesmo estado em que nós chegaremos um dia, que é a fase de arcanjo, né? Então nós podemos observar aí que, na verdade, essa divisão de reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, do ponto de vista filosófico, que nós fazemos no planeta, para Deus essa divisão tão marcada, ela não existe. Existem espíritos em evolução, em diversas fases de evolução, que iniciam no átomo e caminham até arcanjo, e eu vou dizer a vocês, no desenvolvimento da consciência. Bom, então, para finalizar, eu peço a todos que possamos olhar com novos olhos a esses nossos irmãos. A começar hoje a plantar a semente que poderemos colher amanhã do afeto, do carinho, do amor para esses nossos irmãos menores, que também estão tendo a oportunidade que nós um dia tivemos. E se nós um dia tivemos e fomos agraciados com um momento, quiçá, de afeto, que possamos nós transmitir isso à frente a esses irmãos. Obrigado pela atenção e deixo essa pequena mensagem de Chico Xavier também para vocês. A maneira como você trata os animais revela o que há no seu coração. Ivonei, muito obrigada pela reflexão. Eu acabei no início não falando, Ivonei é da Casa Espírita Casa do Caminho, né, e sempre nos brinda com essas reflexões bem importantes. Agora nós vamos então para a segunda e última parte, com a prece final, a aplicação de passe. Convido os trabalhadores que se coloquem para o serviço do passe. Vamos diminuir um pouquinho as luzes. Vamos fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente, respirando, percebendo a nossa respiração. Vamos mentalizar em torno de cada um de nós um campo de energia luminosa e cheia de vitalidade e alegria. Ao respirar, vamos visualizar
o ar carregado de energia e de alegria penetrando em nosso corpo, espalhando-se por ele. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Pense em alguém a quem você ama com muita ternura. Desenvolva esse sentimento, ampliando-o, envolvendo em todo o seu entorno, nessa emoção tão boa. Agora, com essa vibração no amor, vamos imaginar que estamos numa nave espacial estacionada a grande altura, de onde vemos a Terra girando lindamente no espaço. Olhemos para o nosso planeta com muito amor, como se o estivéssemos abraçando com muito carinho. Afinal, trata-se da nossa casa cósmica. Pensemos na beleza da natureza, nas matas verdes, nos oceanos azuis, nas cordilheiras geladas, nas terras férteis onde são plantados os alimentos que nutrem os seres humanos e os animais. Pensemos com amor na humanidade terrena e elevemos nosso pensamento ao Senhor da vida, dizendo: Senhor da vida e do universo, neste momento ligamos nossos pensamentos a Ti, pedindo Teu amparo para o nosso planeta. Que o Teu amor envolva a terra, abençoando e protegendo a natureza, na terra, nas águas e em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua paz envolvam toda a humanidade, vibrando amor em todos os corações, pacificando, predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas e pelos animais. Que a Tua luz ilumine todas as consciências na Terra, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao alcance de todos. Que as Tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós que nos irmanamos nestas orações pela terra, dando sempre um norte seguro e benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a Tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a toda a humanidade. Paz, harmonia, afeto e contentamento nos nossos corações. Procuremos continuar sentindo esses sentimentos tão bons que são o amor e a paz, e que a gente possa levar para os nossos lares, para os nossos familiares que nos aguardam, também essas emanações positivas de amor, de harmonia, de afeto. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, desejamos que todos tenham um ótimo repouso e nos encontramos na próxima quinta-feira, às 8 horas. Boa noite.